Os desdobramentos, eles têm a sua finalidade. Cada empresa, ela opta ou não por desdobrar os seus papéis de forma tal que ela tenha o quê? Que ela tenha um interesse, não é? Provavelmente, talvez, tenha sido oportuno o banco fazer esse desdobramento, primeiro para possibilitar colocar as ações mais dentro de uma mediana de mercado. Vamos supor, o Banco do Brasil agora pagou um dividendo de 50 centavos, não é isso? Se ele tiver que continuar essa trajetória, daqui a pouco esses 50 centavos é R$1, ok? E eu acredito o seguinte, no tempo, não sei quanto tempo, mas no tempo ela vai voltar para R$50. Está correto? Não sei quanto tempo, mas ela vai voltar. Seu Barsi, nessa semana que passou, o Banco do Brasil divulgou um fato relevante a respeito do desdobramento das ações, né? É um desdobramento de 100%, uma ação vão virar duas, e a companhia hoje tem uma base acionária ali de 2,8, 2,9 bilhões de ações, e isso vai dobrar. A gente sabe que tem muitos acionistas aqui na plateia, e eu acho que o que está na cabeça de todo mundo aí o que vai acontecer com as ações do banco. Isso foi positivo, foi negativo na sua visão? E eu acho que dentro dessa resposta, talvez o senhor possa até trazer a visão de outras empresas que fizeram desdobramento recentemente. Então a gente tem, recentemente eu digo nos últimos 2, 3, 4 anos, então tem uma Cosan, tem uma Transmissão Paulista, uma B3, uma, que mais, enfim, Cosan, sem dúvida. Então, assim, o que o senhor pensa disso? Isso pode ser positivo ou negativo para as ações do Banco do Brasil? E aliás, o motivo alegado pelo diretor financeiro foi, dada a valorização dos papéis no último ano, eles querem dar oportunidade de mais pessoas investirem no papel com uma cotação mais baixa. Os desdobramentos, eles têm a sua finalidade. Cada empresa, ela opta ou não por desdobrar os seus papéis de forma tal que ela tenha o quê? Que ela tenha um interesse, não é? O Banco do Brasil já tem um contingente expressivo de acionistas, muito grande. Agora, eu penso da seguinte maneira: provavelmente, talvez, tenha sido oportuno o banco fazer esse desdobramento, primeiro para possibilitar colocar as ações mais dentro de uma mediana de mercado, que possa atrair um pouco mais, não é isso? Não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer. O cidadão desavisado, ele vai falar, poxa, custava 50, agora custa 25. Quer dizer, ele não tem ideia, não tem cultura de investimento para saber que uma viraram duas e o preço o recurso dele é igual. Mas no meu sentimento, baseado num sem número de declarações que eu vi por parte de governantes e de autoridades, eu acho que talvez possa ter sido um procedimento inteligente, que seria o quê? Seria continuar pagando 100% de dividendo sem aumentar o dividendo. Está correto? Então, vamos supor, o Banco do Brasil agora pagou um dividendo de 50 centavos, não é isso? Se ele tiver que continuar essa trajetória, daqui a pouco esses 50 centavos é R$1. Então, tem muitos elementos do governo que acham que isso não é prudente, distribuir dividendos, não é isso? Talvez vocês devam conhecer mais do que eu. Mas o que eu já ouvi de pronunciamentos é uma coisa estrondosa. Já se falaram muito também
dos dividendos que aconteceram com a Petrobras, que de repente eles passaram a distribuir um dividendo grande e já não mais vai distribuir dividendo grande. Então, baseado nessa cultura, nessa projeção, a sensação que eu tenho é o seguinte, que foi uma forma encontrada, principalmente pela Previ, tá certo? Que tem uma quantidade grande de ações, de dobrar o dividendo, mas não que o dividendo seja dobrado. Você ganha dobrado pela quantidade de ações, tá certo? Então, quer dizer, se você tem uma ação hoje, o dividendo é 50 centavos, você vai ganhar 50 centavos. Se você tiver duas ações, 50 centavos não é mais 50 centavos, é R$1. Entendeu? Então, tem formas inteligentes aí na maneira de eu enfocar. E, além de tudo, também, é claro que eles não vão falar isso, né? Isso aí é uma coisa que você tem que raciocinar e procurar. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte, a razão pela qual o banco está proporcionando esse desdobro é em função do quê? Em função de proporcionar, de oferecer uma oportunidade melhor, não só a todos os senhores, como também aos funcionários, está entendendo? Porque o banco também ele compra ações e distribui para os funcionários, entendeu? Então, o objetivo do banco é ter uma quantidade, um volume de acionistas expressivo, ou mais expressivo daquilo que ele já tem. Tá ok? E eu acredito o seguinte, no tempo, não sei quanto tempo, mas no tempo ela vai voltar para R$50. Tá correto? Não sei quanto tempo, mas ela vai voltar. Tá certo? O senhor acha que essa medida de aumento de base acionária vai impactar alguma coisa no aluguel das ações? Que o senhor é um grande crítico, né, dos aluguéis das ações, de aumento de base acionária. E o Banco do Brasil e o Santander, talvez, dos grandes bancos, eram um dos poucos que mantinham uma base acionária, vamos dizer assim, adequada, né, não tão grande quanto a de Bradesco e de Itaú. Lamentavelmente, eu acho que nunca o Amador Aguiar, que foi quem criou o banco, pensou que um dia o banco que ele criou, que ele desenvolveu, fosse o pior em termos de cotação. Hoje uma ação do Banco Bradesco custa aproximadamente entre 14 e 16 reais, não é isso? É ridículo para um banco dessa expressão. Mas o que acontece? Acontece que o Banco Bradesco, ao longo do tempo, ele foi transferindo o lucro do acionista para o mercado. Através do quê? Através de bonificações. Hoje, o Banco Bradesco tem quase 11 bilhões de ações emitidas. Então, você faz um cálculo. Se ele distribui 25%, para ele te dar um dividendo de R$1, ele tem que dar um lucro de 50, 60 milhões. Está correto? Então, lamentavelmente, a base acionária muito alta também prejudica, é uma das formas de prejudicar. Veja bem, existem duas formas de prejudicar. Ou a base acionária expressiva, tá certo? Ou o estatuto da empresa não prever o pagamento de um bom dividendo, que é o caso de inúmeros que tem por aí. Eu posso citar algumas, né? A Ocean Pact é 0,1%, a Raizen é 1%. Hidrovias, 1%. O PetroRio. A PetroRio, incrível, no estatuto está, o dividendo é 0,001. Eu olho para o cara, poxa, esse cara nunca vai pagar dividendos, né? Tá certo? Então, o desdobro é uma coisa, é uma perspectiva. Você tem que examinar a perspectiva da empresa continuar gerando bons resultados. E o banco veio gerando esses bons resultados, tanto é fato que ele se emparelhou com os bancos particulares, né? E, por outro lado, também examinar exatamente essa perspectiva de continuar dando bons resultados. Então, eu acho que esse desdobramento que o Banco do Brasil está proporcionando, ele é favorável.
Tá certo? Existiram outros que não foram favoráveis. Por exemplo, o da COSAN, uma virou 4. Então, de repente, o papel passou a ter uma quantidade de ações muito grande, e esse dispositivo faz com que seja permitido se alugar as ações. Tá certo? E alugando as ações, o cidadão passa o quê? Ele passa a operar sempre vendido. Então, ele aluga as ações e vende, não quer saber. Aluga as ações e vende. E isso prejudica a cotação de uma empresa. Eu não acredito que com o Banco do Brasil vai acontecer isso. Pode ter uma ligeira oscilação, mas eu não acredito que vai acontecer.